Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da obra O Consolador. Esse programa é proporcionado pelo Centro Espírita de Caridade, Luiz Monteiro de Barros. Por favor, faça parte dessa família espiritual. Você poderá ajudar na divulgação do Espiritismo através da divulgação nas redes da internet. Vai estar a equipe técnica colocando gentilmente. Então temos disponível o Instagram, o Facebook e o YouTube. Então você que está vendo depois, você pode escrever boa noite, você pode fazer comentários sobre as respostas do benfeitor Emmanuel ou mesmo direcionar perguntas para os facilitadores do programa. Temos hoje na bancada os facilitadores José Nilson Freire e Orígenes Caetano Filho. Boa noite a todos. Boa noite Zanilson, boa noite D'Alessandro, boa noite a você. Vamos trabalhar. Então nós paramos na questão 151, que trata ainda o tema central, transição. Pergunta feita ao senhor Emmanuel, 1941. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Resposta. Na cremação, faz-se mistério exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital. Ele colocou tônus vital até entre aspas. Nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Quer comentar, Zé? Você vê ele falando assim do resquício orgânico que ainda solicita a alma. Isso o André descreve que o corpo também exerce uma influência muito grande para a alma não querer sair. Ele disse, há uma luta, porque as células elas foram automatizadas com o correr do tempo e ela está seguindo uma orientação do espírito que está lá. Ela é uma operária. É como se aquela operária não quisesse que o patrão fosse embora. Ela também se esforça. Há um esforço também do corpo, mas ele não, o limite dele é pequeno. Você vê uma célula, ela logo no início, ela trabalha como se estivesse ainda naquele comando. Depois é que o comando perde mesmo, ela perde a capacidade dela. Mas você vê há um esforço dela, um esforço. Então, por isso que no suicida, ele está aquele esforço e o espírito ainda está ligado. Então é mais fácil para ela manter aquela ligação, porque ela está o esforço e o espírito fazer. Por isso que nessa cremação eles dão realmente 72 horas. Na maioria dos corpos é muito difícil não ter ido embora já, porque 72 horas foi, a não ser no suicida. O suicida costuma demorar mais. Então, realmente a cremação para o suicida é contraindicado, porque ele já está com o problema dele, do suicídio, e além de tudo agora ele vê aquilo virar pó ali no fogo. Imagine para o espírito, ele já está atordoado, ainda pega outro cipac. Realmente o suicida não é aconselhado que faça. E é engraçado, porque assim, por exemplo, essa camisa que eu tenho uns 10 anos. Eu já podia ter dado, né, doutor Nilson, essa camisa, porque ela já faz parte aí, ela já pode estar servindo a alguma outra pessoa que precisa de uma vestimenta. Mas às vezes a gente tem algum apego, não deixa as coisas de lado.
Então, se eu venero muito o meu corpo, né, acreditando que meus potenciais estão no corpo, vai ser mais difícil eu abandonar o corpo. Por isso que o entendimento de que você é um espírito, a sensação que você vai ter pós-desencarne, desde que a gente esteja equilibrado emocionalmente, vai ser muito boa. Porque você deixou algo que pesa muito, que às vezes está debilitado, tem doenças ou te trouxe problemas. E para você ter uma condição física e espiritual, vamos dizer assim, ou perispiritual, melhor. Então, às vezes, o problema é o apego mesmo, né? Então, esse período de 72 horas, ele é importante aí, para dar esse período de tempo aí para os espíritos trabalharem junto a gente, né, naquele momento, para também haver a permissão aí, né? Porque às vezes tem aquele tônus vital, tem a vitalidade biológica ali também, né? E que isso vai se esvaindo, mas tem as condições também que ainda você desencarna, um impacto, alguma coisa muito rápida, que não fazia parte do teu programa, e ainda você conserva aquela vitalidade. E isso dá um ânimo, parece que para o corpo e para o espírito, né, ficar preso nessa situação. Então precisa um período mesmo, e esse período aí foi orientado aí os bons espíritos, que seria o período ideal, 72 horas, né? Então deve respeitar. Agora o problema é o nosso apego. Que nem eu tenho que me desapegar dessa camisa. Semana que vem eu já não posso mais estar com ela, porque já tem um bom tempo. Não é não? Agora, Caetano, ele diz 72 horas. Quando foi feito esse livro, não existia a cremação aqui no Brasil. E quando eles fizeram, já deram 72 horas. Você vê, e o Emmanuel já fala isso. E eles dão 72 horas como lei. E é engraçado, porque assim, isso demonstra... isso demonstra... houve influência espiritual para os caras botarem 72 horas. Então, demonstra uma preocupação que os bons espíritos têm com a gente. Sim, sim. Então, eles sabem das nossas dificuldades, eles sabem o que é estar encarnado. Então, é como se agora, está na hora de vocês, vai ter cremação, então vamos lá. Vamos inspirar as pessoas que estão ali elaborando as leis, as regras, para poder não trazer tanto prejuízo para o espírito. Então, para ver como a gente está sobre a coordenação de uma espiritualidade superior, né? E a influência cultural, né? Porque o Brasil, como você falou, o Sr. José Nilson estava se adaptando, por exemplo, já na Índia, é uma tradição deles, o povo, né, respeita, leva o corpo para ser cremado no grande rio Ganges. Então você vê que a pessoa que está ali, várias existências, assim, um psique dela já deve estar um respeito maior no ato de cremar, né? O outro e eles, quando passar, já aqui, por ser novidade, tem a questão do medo, né, também, né? O espírito vai ser cremado. Assim, é engraçado, intuitivamente, já na antiga Grécia, a gente tinha esse procedimento de queimar, né? Onde você protegia alguns, principalmente os olhos, né? Porque era onde você ia abrir o olho para o mundo das ideias, o mundo superior, né? Mas eles davam um período de veneração, né? De respeito àquela pessoa que... Então isso já vem com a gente, essas tentativas aí, até estabelecer agora um método até de higiene, que a cremação é um método de higiene, porque é um meio rápido e de você não ter proliferação de doenças aí, né? Sim. Agora, dele ter dito 72 horas, os caras depois faziam as leis e botar 72 horas, é significado mesmo que proteção, o mundo espiritual, né? Exerce uma influência nos caras. Por isso que tem que ter confiança em Deus. Por isso que não pode se desesperar. A pessoa que se desespera, ela perdeu a confiança em Deus. E quando perde a confiança em Deus, perdeu a confiança em si mesma. Ela não acha que ela é capaz de contornar aquela situação. Então a doutrina espírita tem uma das funções é essa, devolver essa sua confiança em Deus e em si próprio, né? Sim. Porque Jesus falava para você, antes de amar Deus e o teu próximo, você tem que começar a se amar. Olha a preocupação que o pai tem com o filho. Isso é tão interessante que um pai, o Jesus falou isso, olha, o filho pede um pão, o pai não vai dar uma pedra. Com as nossas infinitas infelicidades ou
primarismo, nós vamos dar o melhor para o filho. Imagine a questão divina. Nós não temos essa ideia, né? Mas deve ser uma coisa espetacular. Como dizem os portugueses, espetacular, né? Questão 152 diz: a morte violenta proporciona aos desencarnados sensações diversas da chamada morte natural? Morte natural eles colocaram entre aspas. Emmanuel responde: a desencarnação por acidentes, os casos fulminantes de desprendimento proporcionam sensações muito dolorosas à alma desencarnada em vista da situação de surpresa ante os acontecimentos supremos e irremediáveis. Quase sempre, em tais circunstâncias, a criatura não se encontra devidamente preparada e o imprevisto da situação lhe traz emoções amargas e terríveis. Entretanto, essas surpresas tristes não se verificam para as almas, no caso das enfermidades dolorosas e prolongadas, em que o coração e o raciocínio se tocam das luzes das meditações sadias, observando as ilusões e os prejuízos do excessivo apego ao planeta Terra, sendo justo considerarmos a utilidade e a necessidade das dores físicas nesse particular, porquanto somente com seu concurso precioso pode o homem alijar o fardo de suas impressões nocivas do mundo para penetrar tranquilamente os umbrais da vida do infinito. Profunda essa resposta, hein? Eu acho que o senhor quer falar? Não, pode falar. Eu acredito que quando ele fala desse impacto, de um acidente e tudo, ele está generalizando, né? Tanto aí da doença, onde vai haver um desprendimento, um reconhecimento mais lento, é como se fosse um preparo. Mas nós podemos lembrar nas cartas que Chico Xavier trouxe ao mundo, que grande parte daqueles acidentes, todos eles falavam assim, ó, que eu não senti nada, já como estava preparado já estava no meu caminho ter uma morte violenta. Então é como se a misericórdia divina nos desligasse antes do desencarne e houvesse uma proteção. Não há necessidade de você sentir isso. Você vai passar por isso, mas você não precisa ter as sensações. Né, uma boa parte, né? Também no sentido porque não é a necessidade do espírito. Se for a necessidade de passar por isso, sim. Necessidade o quê? Não estar preparado, ainda ser uma pessoa muito materializada, né? Uma pessoa ainda imediatista. Então, tudo isso traz as suas dores e sofrimentos. Mas nas cartas a gente vê que uma grande parte que vai ter um acidente desse, já estavam preparados, estavam numa trajetória, geralmente jovens. Então eles não têm nenhuma sensação. Eles vão passar pelo processo, mas não tem a sensação. É como se tivesse assim, adormece, anestesia, vamos cuidar dele, daqui a pouco ele desperta, no mundo espiritual. Porque você vê, cada caso é um caso. A maioria dos jovens, realmente uma morte assim brusca, às vezes eles falam mesmo, foi tudo tão rápido, né? Agora, o que eu tenho visto, uma marca muito forte neles, eles para precisar esse processo, que vai ter uma alteração do corpo aqui físico para o corpo perispiritual. Essa alteração é importante. E essa a alteração, eles fazem normalmente, bota o sujeito para dormir. Ele fica dormindo, é comum, ele diz, alguém mandou eu dormir, disse que eu precisava descansar e bota para dormir. O período que ele fica dormindo, acho que faz isto. E ele diz, é tão brusco, porque deve ser diferente daquele que sofreu um acidente, mas não desencarnou, ficou às vezes dias ainda, o corpo, o espírito ligado ali no corpo, e demorou às vezes 1 mês, 2 meses ou mais para desencarnar. Também vai preparando isso, é diferente do outro brusco. E a maioria dos que vão ter morte lenta, por exemplo, vai ficando doente, é como se fosse preparando preparando para o processo. Eles dizem, os espíritos, que é melhor, você vai preparando porque vai fazendo isso. Mas depende muito do grau de evolução de cada um. Você vê, sempre eles chamam a atenção, o grau de evolução moral é muito importante, a conduta moral para esse espírito. Então tem pessoas que teve morte assim devagarzinho e ainda ficou revoltado do outro lado. Nem entendeu direito, e outros que teve brusco e entende logo. Às vezes precisava passar esse momento
é atordoante porque ele está jovem, mas você vai ver, e como ele diz nas cartas, e muito, você vê o Paulo, o cara mete a espada e ele diz que o espírito dele é afastado, ele nem sentiu nada na hora ali, mas ele já estava pronto. E tem gente que, por exemplo, suicida com a faca, e diz que ainda está sentindo aquela faca até hoje. Está com a corda no pescoço, ele tem 100 anos ainda sentindo a corda no pescoço. Você vê que é uma variedade imensa. Não existe 2 desencarnes igual. Não existe 2 iguais. Porque vai ser diferente de espírito para espírito. Agora, como o Caetano falou, ele generalizou para ficar mais didático. É como o cara diz, morreu, para ficar mais didático, desencarnou. Mas o desencarne, a diferença é muito grande de um para o outro. Tem gente que desencarnou e tem 100 anos e ainda nem sabe que desencarnou. Você vê que muda de um para o outro, não existe 2 iguais. É igual o nascimento, não tem 2 iguais, porque é um espírito diferente que vai trazendo a sua bagagem. A sua bagagem. Uns que vêm para passar prova difícil, outro vem para expiações difíceis, outro vem como missionário, ou vai trabalhar numa coisa que ele gosta demais e ele vai trabalhar para ele, a maior satisfação disso. Vem para uma família que ele adora estar aí, outro vem para uma família que é velhos inimigos que vão se encontrar. A diferença é muito grande de um para o outro. Agora, ele dentro da generalidade que ele quis mostrar aí, é riquíssimo isso. Agora, essa de a maioria dos espíritos que têm morte assim, violenta, até mesmo que não tem muito, mas eles, o dormir é uma marca muito forte que eu vejo lá. Às vezes diz, você precisa descansar, dormir, e faz ele dormir. E às vezes nesse processo, porque vai ter uma alteração desse corpo físico para o corpo perispiritual. O corpo perispiritual não vai precisar desses músculos nossos. Você vê que os espíritos superiores não usam a força, ele bota o espírito mais atrasado para fazer isso. A parte digestiva vai ficar diferente, vai ter um estoque, como ele fala, vai alterar. Essas alterações, acho que precisam mudança, que é o que os espíritos falam, a comparação da borboleta, da lagarta com a borboleta. A lagarta fica, vira pulpa, para depois ela virar borboleta. Então o espírito é a mesma coisa, ele fica num período igual, a lagarta ali, vai ficando sem se alimentar, sem nada, para depois virar uma borboleta, até poder voar, como o povo diz, a borboleta voando, o espírito vai fazer a volitação. Então isso daí é muita comparação. Então tudo indica que os nossos espíritos, esse processo, já treinamos lá atrás, quando a gente estava no estágio da lagarta e da borboleta. Treinamos, porque o automatismo, nós temos que fazer. A natureza trabalha muito com o automatismo. Você tem que fazer até ficar sedimentar. Autônomo, até sedimentar, até virar autônomo. Nós agora estamos na fase que temos que automatizar os ensinamentos de Jesus, trazer o inconsciente para o nosso consciente. Olha, os espíritos disseram a Kardec, onde é que está escrito as leis divinas? Ele disse, na consciência. O inconsciente puro tem essa consciência disto. É consciência para ele, o puro. Mas para nós o inconsciente é inconsciente isto. Só que nós precisamos trazer o nosso inconsciente puro para a nossa consciência. Aí vai ficar de novo. Onde é que as leis divinas estão? Na consciência dele. Na consciência, porque ele já está como espírito puro, traz essa consciência que estava lá no inconsciente puro, que Deus deixou, só que ele, depois de milhares de milênios dele, ele vai trazer isso para a consciência. Olha que processo. Ele vai fazendo um automatismo até ele virar. Um dia, todos nós chegaremos a ter um automatismo na prática do amor, na prática do bem, da caridade. Olha que coisa bela a gente imaginar que isso vai acontecer. É milênios, não pensa que vai ser amanhã, não. Vai ter milênios. Começa treinando agora, né, Sr. Vai treinando, começa a treinar. Questão 153. Se a hora da morte não houver chegado, poderá o homem perecer sob os perigos que o ameacem? Resposta.
nos aspectos externos da vida e desde que o espírito encarnado proceda de conformidade com os ditames da consciência retilínea e do coração bem intencionado, sem a imponderação dos precipitados e sem o egoísmo dos ambiciosos, toda e qualquer defesa do homem reside em Deus. Bonito. Isso é engraçado, porque teve uma vez um amigo nosso chegou no consultório e meio choroso, ele falou: Caetano, eu sonhei contigo, você tomou um tiro e morreu. Eu falei: é mesmo? Eu falei: tá bom. Naquele mês, eu passei por 2 situações de assalto com arma. E na segunda vez, eu falava pro bandido assim, mentalmente: atira, por que você não atira? Por que não atira? E a minha vida entrou num slow motion, numa câmera lenta. Uma coisa que deve ter demorado alguns segundos, eu fiquei, aquilo ficou, parece que foi, sabe, bem lento. E eu olhava pro cara, o cara batia aqui no meu ouvido com a arma, eu falava: atira, pensava assim. Até que uma hora que eu fui para frente, para trás, com o carro para frente, para trás, eu caí sobre a direção e bati a cabeça na buzina, buzinou, e eles foram embora. Mas eu passei por 2 situações. Não estava na hora. Sim. Não estava na hora, equivale a dizer. Mas esse amigo, ele chegou e falou: Caetano, eu vi que você tomou um tiro e não morreu. Então, talvez, pela misericórdia divina aí, a gente está trabalhando, se esforçando aí, trabalhar no bem. Aí fala: vamos dar uma moratória para esse cara, vamos supor, né? Mas passou por 2 vezes. Ele percebeu na mediunidade dele, que ele veio através do sono, ele deu o aviso para você. Provavelmente você deve ter pedido a Deus que te ajudasse, já ficou mais atento, sempre fica. O Chico, um exemplo forte, é aquele ladrão. O cara soltou o muro do Chico com um revólver e disse: eu vou lhe matar. E o Chico disse: se eu tiver que passar por essa experiência, você vai. Mas se eu não precisar passar por essa experiência, você não vai conseguir. É. A resposta do Chico. Então, por isso que tem que ter confiança em Deus. Ele disse: se tiver, vai. Se tiver, que não tem jeito. Tem jeito. Eu vejo Agora, as pessoas, se não tiver, às vezes, não vai conseguir. espírita vai no caso, consultório. Não era para conseguir, não ia conseguir. E a segunda vez foi tão engraçado isso, porque foi em slow motion a coisa assim, sabe? Por isso que a vida do espírito deve ser uma coisa doida assim, a gente não tem ideia. Porque foi exatamente isso que eu vivenciei naquele espaço de tempo ali. Engraçado isso. Aí eu vi que não ia ser dessa forma. Mas por várias vezes eu tive em situações assim. E uma outra vez esse mês, que aconteceu, eu estava indo fazer uma palestra às 2h da tarde num centro lá em São Vicente. Uma palestra. Eu falei: oh meu Deus, o senhor está querendo o quê? Eu vim fazer uma palestra. Um cara enorme lá com uma pistola desse tamanho, na frente do carro. Eu fiquei assim assustado, eu abaixei, entrei sem querer numa favela, um lugar ali que era ruim, uma ruazinha bem estreitinha. E aí eu abaixei e fui abaixado, olha, se eu estivesse me protegendo de algo. E o cara não atirou. Mas só para a gente entender as coisas, tem que confiar em Deus. Mas confiar mesmo. Confiar. Agora, você tem que fazer a tua parte. Agora, Caetano, a dona Lia, uma senhorinha que eu conheço, 86 anos ela já desencarnou. E ela ficava na banca de jornal do genro na hora do almoço. Ela ficava lá para ele almoçar e depois ele vinha. E ela ficou lá e chegou um rapaz e disse para ela: passa o dinheiro aí. Ela disse: para que você quer dinheiro, meu filho? Ele falou: eu estou com 38. Ela falou: você tem mais do que eu. Aí eu digo: e ele falou o quê? Ele perguntou minha idade, passou a mão na minha cabeça e foi embora. A inocência dela, ela falou: você tem mais do que eu. Ele estava com 38. Ela pensou que era R$38. Mas confirmando isso aqui, ó, ela com a consciência reta, retilínea e coração bem intencionado. Ela conseguiu, como o Chico, né? Amenizar aquela perturbação da pessoa, né? Então, muito profundo isso. É isso aí, amenizar a perturbação. Questão 154. Quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? Resposta do benfeitor Emmanuel: a primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que não se extingue com as transições da morte do corpo físico,
físico, vida essa agravada por tormentos pavorosos, em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático indefinidamente. Anos a fio sente as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias. A perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo. O peso das rodas pesadas sobre as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida. A passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuraram o ouvido criminoso de suas tarefas do mundo, e comumente a pior emoção do suicida é de acompanhar minuto a minuto o processo da decomposição do corpo, abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Muito profundo. Analisando agora, você falando, uma coisa que é importante: nunca tome uma decisão quando você não está bem emocionalmente. Nunca tome uma decisão. E você decidir sobre a sua vida, que não lhe pertence, nem você não gerou a tua própria vida, com toda certeza você vai ter um equívoco muito grande. Não tome nenhuma decisão quando não estiver bem. Fique bem, converse com outras pessoas, analise, avalie, aí toma a decisão. Porque a gente geralmente toma a decisão nesse momento onde estamos totalmente perturbados. Então, o que eu venho aprendendo é assim: não tome decisão se não estiver bem. Aguarde. Até mesmo vai comprar alguma coisa, tá difícil, não tá com certeza, ou vai para comprar ou vai para vender, coisas mesmo, até negócio. Você não vai pensar? Sim. Você vai pensar as compensações, se vale a pena, se não vale a pena, isso, aquilo. Agora, quando se trata da sua vida, você não vai pensar? Se você não está conseguindo pensar, pare e peça ajuda. Você vê como é que é interessante? A gente, para tomar decisões, se eu vou comer isso ou não vou comer, eu raciocino, eu penso. Agora, para cuidar da minha vida, eu não penso, eu vou no desatino. Então, nós não somos mais crianças para ter esse tipo de conduta, né? Analise. E se entra numa de causar prejuízo, a dor no outro, colocando a culpa no outro, pior ainda. Porque a vida do outro vai continuar, ele tem chance de ser feliz, agora você vai se arrepender profundamente. Não entre nessa, né? Então, é uma situação, toda decisão deve ser muito bem pensada. Com certeza, o suicídio é um momento muito difícil. E no processo evolutivo, provavelmente é muito difícil um espírito não ter passado isso. Bilhões de anos que todos nós já existimos, é bem provável que tenha acontecido. Mas a pessoa vai vencer essas tendências. Tem gente que ainda tem as tendências fortes. E nós estamos aqui para corrigir as nossas más tendências. Então o suicida realmente ele fica sentindo, porque o corpo ele veio com uma cota de energia vital para viver. Vai viver, sei lá, 40 anos, 90 anos, 100 anos. E o camarada cortou isso. Ele tem uma cota de energia vital muito forte que está ainda preso naquele organismo. Então aquele organismo precisa liberar isso tudo. Essa liberação toda. E essa liberação, ela vai fazer por etapas. Então, às vezes, o suicida vai demorar de sair isso. Agora, existe suicida que toma consciência mais rápido, outros demora mais, depende muito do grau de cada um, o motivo, mas sempre é um transtorno muito grande que ele e a maior decepção é, como ele disse, saber que não morreu. Isso, porque ele queria morrer e não morreu. É muito complicado. E ficar junto do corpo, assistir a decomposição do corpo, é muito difícil isso não acontecer, porque ele está ainda preso ali. E o espírito dele, ele fez um corte que não podia. Você veja, o corte
é para cortar no cordão dourado, prateado, vem técnico para fazer. Você fez o corte por outro caminho, não foi por esse. Quer dizer, ficou, o cordão ainda está ligado. Então, até isso desligar, corre um tempo. E esse tempo é terrível. E o espírito não vê nada, porque ele fica atordoado, só vê a cena. Ele não escuta nada mais. Não adianta ninguém falar com ele. Ele não vai escutar. Lógico, as pessoas fazendo preces vai suavizar. As pessoas, se ele tinha algumas virtudes boas, também vai suavizar. Não deixa de não ter almas queridas tentando ajudá-lo. Mas ela é muito limitada. Ela é limitada, ela não dá para ajeitar ali. Agora tem almas queridas, por isso que tem suicida que poucos meses já está numa colônia, está sendo tratado, está recuperando. E tem outros que demoram mais tempo ainda, porque depende do grau de evolução dele. Agora, sempre tem almas queridas. Você vê, até naqueles muito rebeldes demais, que já é terrível, tá, às vezes nos que eles chamam vale de suicida, que um atrai o outro, semelhante atrai o semelhante, estão ali todos ali, eles não estão vendo. Mas às vezes naquele vale tem milhares de espíritos esperando qualquer sinal de melhora para retirar alguém de lá. Então, não falta muitas almas queridas querendo ajudar. Muita. E na hora que ele quiser, vai tirar e vão para hospitais especiais, equipes especiais que conhecem muito o assunto. Provavelmente a equipe que lá atrás deve ter feito suicídios, conhece detalhes psicológicos do suicídio, do físico, para ajudar. Quer dizer, a mão de Deus não para. A mão de Deus, até mesmo quem está numa região bem infernal, a mão de Deus está agindo. Ele está ali naquela região, mas tem muitos espíritos de olho ali, esperando um momento para retirar. A mão de Deus está... Agora, o camarada tem que criar esse momento. Porque, como o Dr. Nilson falou, você tem o teu fluido vital lá, está lá. Só que esse fluido vital está contaminado pelas tuas emoções de desesperança, de desequilíbrio, né? Você está totalmente perturbado, foi o que te levou a cometer esse ato. Então, quem que se alimenta do resto dessas toxinas, desse alimento intoxicado? Uma maneira de ilustrar no mundo animal são as hienas. Aquele animal que parece um animal que sorri, mas é um sorriso de meio sarcástico, assim, sabe? Então, a espiritualidade inferior se aproveita desse momento. Ele se aproveita, porque ele se alimenta disso. Então, a vida, ela tem um valor imenso. Nunca tomar nenhuma atitude quando você não está bem. Nunca. Se tem tendências a se jogar em tal... Fuja dos momentos, dos locais, das circunstâncias que podem te levar a isso. E procure ajuda imediatamente. Por quê? É a maior ilusão você fugir de um problema tirando a sua própria vida. Né? É uma ilusão. Aí as pessoas aqui têm que lembrar assim, quando vê alguém que fez isso, souber, em vez de fazer comentários, emite um pensamento de compaixão para essa pessoa que ele precisa. Não imita pensamento, que tem gente que diz, não prestava, ter compaixão. Às vezes a pessoa que tenta o suicídio não conseguiu, ele às vezes é mal recebido dos próprios hospitais, das enfermeiras. Ele está doente, está vivendo um momento assim, doentio, deveria. Alguém que está ameaçando muito, que está dizendo, que está pensando, é aconselhável que encaminhe ele para um psicólogo, encaminhe ele para um grupo religioso, para ver se ele ajuda. Sempre ajuda. A pessoa diz, vai no psicólogo, você tem religião, ou se ele tem, você diz, então vá na sua, você é católico, então vá, confesse com o padre, faça a vez. Você é evangélico, então fale com o pastor, frequente, é espírita, vá no centro espírita, participe da reunião de desobsessão. Você sempre... Porque essa religiosidade vai reforçar ele e o psicólogo também vai ajudar ele para sair desse caminho. Às vezes, a maioria das vezes é problema que não é nem tão complicado, mas para ele é complicado.
E a mocinha que o namorado arrumou outra namorada e ela quer suicidar por isso, que ela diz, você devia estar agradecendo que esse cara arrumou outra namorada, menino, e você não está vale querendo nada. suicidar. Então, Sim. o psicólogo vai ajudar. Questão 155. O receio da morte revela falta de evolução espiritual? Resposta. Nesse sentido, não podemos generalizar semelhante definição. No que se refere a esses receios, somos obrigados a reconhecer muitas vezes as razões aduzidas pelo amor, sempre sublimes na sua manifestação espiritual. Todavia, não é justo que o crente sincero se encha de pavores ante a ideia de sua passagem para o plano invisível, aos olhos humanos, sendo oportuno o conselho de uma preparação permanente do homem para a vida nova, que a morte lhe apresentará. Então, o Emmanuel está dizendo que se a gente tem muita informação, principalmente o crente sincero, não é para ter esse pavor, né? O que me lembrou muito, o Sr. José Nilson pode entrar em detalhes, porque a Associação Médica Espírita de Santos, quinzenalmente, né? Então de 15 em 15 dias, quintas-feiras, está estudando a belíssima obra Obreiros da Vida Eterna. E nessa obra, o benfeitor André Luiz vai descrever desencarne e de pessoas assim de várias crenças. E está lá uma senhora chamada Adelaide, que fundou uma casa espírita, fundou na época um orfanato, tinha várias faculdades mediúnicas, ou seja, ela lidava com os dois planos da vida e ela não queria, de certa maneira, desencarnar. Estava sendo recebida por Bezerra. Na questão do medo, né, de a obra falhar, vamos dizer assim, mas o interessante é a frase do benfeitor. Adelaide, transforme a saudade em esperança. Adelaide, a obra não é nossa, é do Cristo. Se fosse nossa, já teria perecido. Mostrando essa reflexão do benfeitor Emmanuel, a importância de nós entregarmos o amor, como falou Caetano, a confiança ao Pai. Né? Legal. Pode ir para outra? Acho que Questão sim. 156. Os espíritos, logo após a sua desencarnação, ficam satisfeitos pela possibilidade de se comunicarem conosco? Resposta. De modo geral, muito reduzido é o número das criaturas humanas que se preparam para as emoções da morte, no desenvolvimento dos seus trabalhos comuns na Terra. E, frequentemente, as meditações da enfermidade não bastam para uma situação de perfeita tranquilidade nos primeiros tempos do além-túmulo. Eis o motivo porque tão salutares se fazem as vossas reuniões de estudo e de evangelização, às quais concorre grande número de irmãos nossos ansiosos por uma palavra da terra, porquanto as impressões que trazem do mundo não lhes permitem a percepção dos mentores elevados das mais altas esferas espirituais. Legal, quer comentar? Você vê porque ele está desencarnando, né? E às vezes ele quer fazer essas ligações e às vezes nem pode. Mas normalmente quem já vai tendo conhecimento já vai ficando melhor do que o outro que não conhece nada. Agora, ainda mais importante que o conhecimento é a vivência dele. Se ele viver uma vivência moral boa, com certeza para ele é um troféu espetacular. Vai ajudar muito, mas com certeza o espírito ainda está muito ligado à Terra. Mas ainda está muito ligado à Terra. E às vezes isso até dificulta essa melhora. Mas a mão de Deus não para de ajudar. É como você dessa frase do Bezerra aí, dizendo para Adelaide, né? A obra é do Cristo. Se fosse nossa, já tinha acabado. Então, está tudo dentro do conformidade. É o tempo de cada um, não tenha dúvida nenhuma. Tá no horário ou tem mais? Tá no horário. Quer fazer algum comentáriozinho rápido? Não, tá em que questão agora? Então agora, a próxima semana, você que está, quer dizer, 15 dias, 157, olha lá, veja se você conseguiria responder como Emmanuel. Os espíritos desencarnados podem ouvir-nos e ver-nos quando querem? Como procedem para realizar semelhante desejo? Então fica grande a resposta? É grandinha.
Então fica aí como reflexão, né, para quem está nos curioso. acompanhando, fazer suas observações. Você pode toda quarta-feira, agora ó, é toda quarta. Então nosso estudo aqui é quinzenal, mas toda quarta-feira você pode ir lá presencialmente na Rua Silva Jardim, número 1, estudar a obra O Consolador através do facilitador Sr. José Nilson e outras pessoas. Vá lá. Há outras perguntas, né, porque é outro período do estudo, mas possibilita essa troca, esse desenvolvimento da fraternidade. Então agradeço aos facilitadores, Caetano, Sr. José Nilson e a você, que emitiu bons pensamentos dos vossos lares, acompanhando as reflexões trazidas pelo benfeitor Emmanuel. Com a permissão divina, daqui a 15 dias nos vemos. Muita paz a todos. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.